Bom, esse vídeo aqui se trata da resolução de exemplos de cálculos de troca térmica. Desculpa o tremelico, mas eu não tenho apoio para celular. Aqui estão as informações, algumas informações que podem ser úteis na resolução desses exemplos ou os exercícios, tanto os atuais quanto os que podem vir. Importante que calor específico é usado para situações em que a substância não muda de estado físico. Calor específico é específico de uma substância em determinado estado físico, tá? Então, aqui são os estados físicos, por assim dizer, mais comuns. Aqui a gente tem metais, no caso, são calores específicos para o estado sólido deles. E aqui a gente tem para água no sólido e água para o líquido, ok? E aqui a gente tem calores e pontos de fusão e ebulição, e calores latentes de fusão e ebulição para algumas substâncias mais comuns, tá? Aqui tá as equações que a gente viu. Princípio de conservação da energia. O sinal aqui está em relação ao exterior. Então, por exemplo, quem esquenta está negativo porque recebe calor do exterior. E o positivo tá porque libera calor para o exterior. Tá? Então, positivo porque o calor do exterior está sendo positivo, porque vem de quem esfria, e o que esquenta está negativo, porque o exterior está perdendo calor para passar para quem esquenta, seja quem for o exterior. Uma forma de ver as coisas é praticamente a forma padrão de ver, tá, para a física. Mas matematicamente tanto faz, tu pode inverter esses sinais sem problema nenhum. A equação para quando a substância não está trocando de estado físico, para quando está trocando, e para objetos um pouco mais complexos, não que não possa ser usada para substâncias, mas ela é mais comum para objetos mais complexos. Tá? A estratégia que a gente vai usar é essa daqui. Tá? O primeiro passo é sempre compreender o problema, entender o que está se tratando. Tá? Depois listar separadamente todos os corpos que resfriam e esquentam. Pequeno erro de digitação aqui. Nem sempre algo vai resfriar e esquentar, tá? Mas necessariamente algo vai perder e algo vai ganhar energia. Terceiro passo, nessa linha a gente coloca os dados de cada um deles de forma separada, também é recomendado que se faça isso. E se codifique, eu sugiro MF e NMF, se muda de estado físico ou se não muda de estado físico. Porque isso vai ser importante para a gente decidir qual equação a gente vai usar ou não. Quarto passo, identificar possíveis dados que sejam comuns. Isso também é importante porque pode tornar o cálculo mais limpo, né, e simplificar coisas que possam ser simplificadas. Quinto passo, identificar o que tem que ser feito, o que tem que ser calculado. Sexto passo, somar separadamente os valores de Q dos corpos que esfriam e dos que esquentam, como já vou mostrar no exemplo. E com base no sexto passo, organizar os calores segundo o PCE. Então, eu vou ter lá somado todos os calores das coisas que esquentam, somado separado todos os calores das coisas que esfriam, e eu vou botar essas duas coisas em cada um dos lados do igual, como eu vou mostrar a seguir. E por fim, então, calcular a informação que seja necessária no quinto passo. Então, vamos ao primeiro exemplo. Espera aí que esse aqui é o arquivo trocado. Aqui. Ajustar. Primeiro exemplo, então, mistura-se 20 gramas de café passado a 90 graus Celsius com 80 gramas de leite a 20 graus Celsius.
Admitindo-se que não há troca de calor com o recipiente e que os líquidos têm o mesmo calor específico, determine a temperatura final do sistema. Bom, então o que a gente tem aqui? A gente tem uma pequena porção de café passado, quente, e é misturada nele uma grande porção de leite frio. E daí quer-se saber qual a temperatura final da mistura morna, ignorando o recipiente. Então, os corpos que esfriam é o café passado, né, que está bem quente, e o que esquenta é o leite que está frio. Aqui estão as informações próprias do café. Então, a massa do café, a temperatura inicial do café. E ele não troca de estado físico. Aqui está a massa do leite, a temperatura inicial do leite, e ele também não troca de estado físico. Aqui estão as informações que são comuns a ambos. O calor específico do café e do leite é para considerar igual, tá? Tem o mesmo calor específico. Não importa qual seja ele, como a gente vai ver, mas só diz que é para ser igual. E aqui a temperatura final do café é a mesma do leite. Então eu só vou chamar simplesmente de TF, aqui eu vou chamar simplesmente de C para ficar um pouco mais limpo o cálculo. Então o quinto passo é o que tem que ser feito? Calcular justamente a temperatura final da mistura. Então aqui eu tenho o cálculo dos calores das coisas que resfriam, no caso aqui é só o café. Então, como ele não troca de estado físico, a equação que eu uso é mc ΔT. Então está aqui a massa do café, 20, o C do café é C, e aqui eu abri o ΔT, T final menos T inicial. T inicial do café é 90, e daí eu praticamente paro por aqui, não consigo ir muito mais além disso. Eu posso até aplicar a propriedade distributiva aqui, mas pode ficar um pouco poluído quando tem muitas incógnitas. Tá? Aqui eu tenho o do que esquenta, que é o leite. Mesma situação, né? Só que aqui eu uso os dados, então, do leite que estão ali em cima. Sétimo passo, então, é só pôr eles lado a lado. Eu pego toda essa tripa aqui, que é o que esfria, e boto no lugar do que esfria. Então, isso aqui é a aplicação do PCE, né? O calor dos que resfriam é igual a menos o calor do que esquenta. Então, aqui está a informação do que resfria, e aqui a informação com o negativo na frente. Eu botei entre colchetes, porque o negativo vai sobre tudo que está aqui do que esquenta. Então, aqui está o passo a passo da resolução. Eu vou pegar isso daqui agora e começar a lidar matematicamente. Daqui para frente, até depois a interpretação do resultado, é pura matemática, que vocês têm que saber revisar. Então, eu tenho aqui que o C é um fator comum em ambos os lados da equação, né? Então, eu posso simplificar eles, posso cancelar esses calor, porque eles são iguais. Então, por isso que não importava se a gente não sabia, aqui a gente está cancelando. Aqui eu apliquei o sinal de menos, né, para todo a situação. Então aqui eu vou ter menos 80 TF e menos, com menos aqui, 80 vezes 20, mais 80 vezes 20. Né? Menos com menos dá mais. Aqui então a gente resolve o que pode. Aqui eu passei também o 20 distribuindo, ficou menos 20 vezes 90. Então, dá menos 1.800, aqui dá 1.600. Aqui eu vou agrupar os semelhantes, né? O menos 80T troca a operação para o outro lado. Eu mantenho 20 com 80T. E aqui o menos 1.800 vai para o outro lado, trocando a operação. Fica 1.600 mais 1.800. Então aqui 20 mais 80 dá 100 vezes TF, e aqui desse lado 3.400. Então aqui o 100 muda de lado trocando a operação, multiplica, fica dividindo, e a minha resposta é 34. Então essa é a temperatura final do café. O que é um café, na verdade, bem sem graça, se a gente for parar para pensar. A mistura deveria ter mais café passado do que café com leite, ou pelo menos o leite deveria estar mais quente. Segundo exemplo. Um recipiente de capacidade térmica de tanto contém 110 gramas de água a 90 graus. Determine a massa de alumínio que se deve colocar nesse recipiente para resfriar a água a 80. Então, vamos entender o que está acontecendo. A gente tem um recipiente com uma porção d'água quente e é posto um pedaço de alumínio frio nessa água. Precisa saber qual é a massa de pedaço de alumínio para que a água resfrie até certa temperatura.
Então, aqui os corpos que resfriam é a água e o recipiente. Antes a gente ignorou o recipiente, aqui a gente tem informações sobre ele. Então, a massa de água, calor específico da água, peguei na tabela. A capacidade térmica, C maiúsculo, do recipiente. O problema informa, a água não muda de estado físico. Aqui os corpos que esquentam, né? Aqui é o pedaço de alumínio, calor específico dele. E aqui a temperatura inicial do alumínio. Aqui ele também não muda de estado físico. As informações em comum, a temperatura inicial da água e do recipiente, que estão a 90, e a temperatura final de todos os objetos, que eu vou chamar simplesmente de TF, que é 80. A pergunta é sobre a massa de alumínio, né, que não é sabido. Então aqui eu tenho o cálculo dos corpos que resfriam. Então eu tenho aqui mc ΔT para a água e Czão ΔT para o recipiente. Aqui eu botei a massa da água, C da água, abri aqui a subtração, né? Final menos inicial, que é o que significa ΔT. E aqui 15 vezes TF menos TI. Aqui eu coloco os dados, 80 e 90, 80 e 90. Resolvo primeiro dentro do parênteses, aqui dá menos 10, aqui também dá menos 10. E daí sim eu faço o cálculo, 110 vezes menos 10, menos 1.100, 15 vezes menos 10, menos 150, dá menos 1.250 calorias. Esse é o calor que a água e o recipiente vão doar, então. Aqui, os corpos que esquentam é só alumínio, só que eu não sei a massa do alumínio, então ela vai continuar como uma incógnita até o final dessa parte aqui. Botei o C do alumínio, ΔT do alumínio, né? Eu sei que ele vai parar em 80, o exercício informa isso, e ele sai de 20. Então aqui está a resolução. Sétimo passo, então, eu construo a conta pelo PCE. Então aqui eu tinha um sinal de menos, aqui eu não tinha. Então mais com menos dá menos, e menos com mais, enfim, dá menos também aqui embaixo. Aqui a gente pode então aplicar os sinais, aplicamos. E aqui a gente deve perceber que os menos aqui se cancelam. Caso tenha dúvida sobre essa regra, é só tu imaginar que aqui na frente tem um menos 1 e aqui também tem um menos 1. Então, menos 1 é um fator comum de ambos os lados, eles podem ser simplificados. Então, eu sobro com isso aqui. Então, para isolar a incógnita, basta eu pegar esse valor aqui e ir para o outro lado com a operação trocada. Então, eu vou ter 1.250 por 13,2, a massa de alumínio necessária é cerca de 95 gramas. Terceiro exemplo, que eu vou ir direto para ganhar tempo para a interpretação. Vocês têm com vocês lá o arquivo. Aqui a gente tinha um exemplo de que há troca térmica, tá? Que há mudança de estado. Ele é um pouco mais longo, mas não mais difícil por isso. Então aqui a gente tem uma bebida morna em um copo de vidro que precisa ser resfriada com pedras de gelo. Sabendo todas as massas e temperaturas, pergunta-se quantas pedras são necessárias para resfriar. Então a gente tem o corpo que resfria a bebida e o copo, e os que esquentam é o gelo. Então aqui eu tenho a massa d'água, tenho o calor específico da água pela tabela, e ela não muda de estado físico. E aqui tem a massa do vidro, o calor específico do vidro, também lá em cima na tabela, e ele não muda de estado físico também. Aqui, porém, eu tenho o gelo, que vai mudar de estado físico. Então eu preciso também saber as informações de mudança de estado e do estado para o qual ele está indo. Então eu tenho aqui a massa, o calor específico do gelo derretido. Tá? GD é gelo derretido. Ah, mas gelo derretido é água, professor, eu sei, é só para não confundir com a água que está mais morna aqui, tá? Os códigos é só para a gente poder se comunicar melhor. Então a temperatura da água e do copo são iguais, e a temperatura final da água, do copo e do gelo derretido eu vou chamar só de TF, que é 10. Pergunta-se justamente o número de pedras de gelo. Veja que esse N eu pus aqui em cima, porque eu sei que a massa de gelo é 8 gramas, vezes o número de pedras, né? Já que cada pedra tem a massa de 8 gramas. Então, vamos por parte. Aqui está o calor das coisas que resfriam, aqui da água e do vidro. Então, os dados da água, dados do vidro, né, a temperatura final inicial, que é informada pelo problema, a massa da água e a massa do vidro. Aqui está o resultado. Cuidado sempre para resolver o que está dentro do parênteses primeiro,
depois as multiplicações, depois somas e subtrações. Aqui está o cálculo das coisas que esquentam. E veja que ele é um pouquinho mais longo. Então eu tenho aqui o calor próprio do gelo para ele começar a derreter. Aqui o calor do gelo derretendo. E aqui o calor do gelo já derretido, ou seja, que já virou líquido. Então esse 8N aqui é 8 gramas vezes N pedras de gelo. A gente quer justamente saber quanto é que é N. Então aqui o calor específico do gelo, a subtração da temperatura para o gelo. Aqui os dados para o gelo derretido e aqui derretendo, e aqui para o gelo já derretido. Então eu tenho 8N vezes meio, aqui a temperatura do gelo final é o zero, porque o gelo vai cair a temperatura até zero quando vai começar a derreter. Aqui vai estar a temperatura inicial do gelo, que o problema informa que é menos 5. Aqui simplesmente a massa do gelo vezes o calor de fusão. E aqui a parte do gelo derretido, eu uso os dados da água. Então, aqui a temperatura inicial da água é a temperatura que o gelo estava quando derreteu tudo, né, 0. E aqui a temperatura final da água, que é a temperatura da própria bebida, né, que se quer. Então, a gente vai simplificando isso, primeiro que está dentro de parênteses, depois colchetes, enfim. Então, aqui a gente tem 20 vezes N. Aqui a gente tem 640 vezes N, né, 8 vezes 80. E aqui a gente tem 80N, 8 vezes 1 vezes 10. Tudo isso somado dá 140 vezes N. Bom, vamos lá. O calor das coisas que esfriam, a gente já calculou. Cuidado sempre com o sinal. E aqui o calor das coisas que esquentam, 740 vezes N. Então aqui a gente coloca os sinais apropriadamente, simplificamos os sinais. 740 vai para o outro lado trocando a operação, estava multiplicando, passa dividindo. E a resposta dá 7,2 pedras. Ou seja, para preparar o refresco, é necessário de 7 a 8 pedras de gelo. As pedras não são muito grandes, só são de 8 gramas. Tá? Tanto o copo quanto a água estão a uma temperatura relativamente alta. Tá? É uma água morna de verão, aqui 30 graus. E é isso aí. Esses são os exemplos resolvidos e comentados.